Boa noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras, através das nossas redes sociais. Nós agradecemos a você, pedimos a graça de Deus para com a sua vida. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, refletir aqui sobre a palavra de Deus em João 3, 14 a 16, João 3, 14 a 16, e assim diz as Sagradas Escrituras. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Querido Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do Teu servo para a glória do Teu nome, para a edificação da vida espiritual de todos os que a ouvem, Pai. Possa haver conversões de almas para o Teu reino, consagrações de vidas e reconciliações. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Amados, obediência e fé. Obediência e fé é o que a Bíblia nos mostra aqui, algo muito importante para livrar-se do juízo. Obediência e fé. A Bíblia nos fala que João, ele relata sobre o que Jesus estava falando, da conversa de Jesus com Nicodemos. E João, ele mostra que Jesus, lembrando de um fato muito importante lá do Velho Testamento, na vida do povo de Israel, que havia desobedecido a Deus. Por causa da desobediência, Deus mandou serpente abrasadora, ou seja, venenosa, serpente venenosa para matar o povo de Israel que havia desobedecido. E quando o povo começou a morrer, o povo clamou a Moisés. E Moisés foi e clamou a Deus. E Deus então falou a Moisés para que ele falasse ao povo. Deus disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca em uma vara. E Moisés fez aquela serpente de bronze e colocou em uma vara e ficou ali. E Deus disse a Moisés que falasse ao povo que aquele que fosse mordido pela serpente e olhasse para aquela serpente de bronze não morreria. Todo o efeito do veneno seria anulado. Não teria nenhum efeito para destruir, matar a vida de alguém, tirar a vida de alguém. Esta foi a ordem de Deus a Moisés que passou para o povo. Veja bem, tinha duas coisas que o povo teria que fazer. Era obedecer, olhar para ela e confiar de que aquela serpente, ela iria impedi-la de morrer. Que na realidade não era a serpente que iria impedir, queria anular o veneno da serpente, mas era obediência e fé na palavra de Deus. Deus estava mostrando ao povo de Israel, como para todos hoje, que a fé é essencial para se viver a vida com Deus. A fé, ela é essencial, ela é indispensável para que nós vivamos as promessas de Deus em nossas vidas. Aquilo que Deus ele tem nos dito. Então, o que Deus disse para Moisés é: todo aquele que fosse mordido pela cobra, ele teria que obedecer. Ou ele obedecia ou ele morreria. Então ele teria a escolha entre não obedecer e obedecer. Quando olhamos para o para o Novo Testamento, nós vamos olhar em Romanos capítulo 3, versículo 23, e Paulo está dizendo, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, aqueles que a serpente mordia, eles eram infectados pelo veneno da cobra, pelo veneno dela, que assim iria paralisando a pessoa aos poucos e ela morreria. Isso estava mostrando para algo no futuro. Aquela serpente lá no deserto, colocada naquela vara. Mas ela falava também de algo muito importante, que a partir do momento em que o homem pecou, que Adão pecou,
o pecado ele entrou em toda a raça humana, atingiu toda a raça humana. Por um só homem, diz Paulo, entrou o pecado no mundo. E por um só homem também, o pecado é removido e tirado. O efeito do pecado é desfeito, não é? E através de quem? De Jesus Cristo. Então, todos pecaram e todos foram atingidos por pelo pecado, pela a obra da serpente que é o diabo. Então, não escapou ninguém, todos. Sendo que todos agora foram afetados pelo pecado, como aqueles que eram mordidos por cobras, né? E teriam que obedecer. Então a Bíblia está dizendo que agora é o seguinte: assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, importa, é necessário, é indispensável, que também o Filho do Homem, diz agora aqui o apóstolo João, que ele seja levantado. E João ele registrou aqui esse depoimento de Cristo. Ele estava falando dessa mensagem, dessa conversa de Cristo com Nicodemos. Ele disse, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aqui ele estava falando da morte dele. Aquela serpente apontava para Cristo. Como a serpente lá na vara, serpente de bronze. E aquela serpente estava mostrando uma das coisas que nós podemos olhar. O diabo, quando ele engana o homem, engana Eva, lá no jardim do Éden, e o casal peca, e sai da presença de Deus, é banido da presença de Deus, ele perde toda a comunhão com Deus, por causa do pecado, não é? E agora ele precisa voltar para Deus. Quando ele sai do jardim do Éden, Deus fecha a porta do jardim do Éden. Mas Deus também abre a porta do céu, da entrada de Cristo, a morada de Deus, para que o homem possa entrar. E ele disse, Moisés, diz isso ao povo. E agora a palavra de Deus está dizendo, Jesus está dizendo também que aqueles que obedecerem a palavra dele, a primeira coisa que você tem que entender é que o homem, ele é um pecador, ele foi atingido pelo pecado, ele está sob o efeito do pecado, tá? Que é o veneno da serpente maligna, e precisa ser anulado esse efeito. E ele diz então que você tem que olhar para Cristo. É uma obediência entre você olhar e não olhar. A decisão é sua entre olhar e não olhar. Lembre-se que se o israelita não olhasse, ele morreria. Se o homem não olha para Cristo, ele morre no seu pecado. Morrendo no seu pecado, ele está separado de Deus para sempre. Ele vai sofrer a morte eterna, que é a separação eterna entre Deus e o homem. A separação por causa da desobediência do homem. Ele não obedeceu. E há de enfrentar o juízo vindouro. Há de enfrentar o juízo vindouro. E ele diz que pela fé, o que vai anular o efeito do pecado na vida de uma pessoa? É a fé que nos aponta para Cristo. A fé, ela diz que há alguém importante que anula o efeito do pecado, que é Jesus Cristo. João 1,12, ele diz assim, eis o Cordeiro, João 1,29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, ele aponta o Cordeiro de Deus, ele tira, ele anula o efeito do pecado, ele perdoa o pecado do homem e deixa ele puro perante Deus. Perdoado perante Deus, ele sai da morte espiritual, porque o pecado, ele deixou o homem morto espiritualmente, sem poder comunicar-se com Deus. Cristo, ele traz esta vida. Só ele pode trazer vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém pode ter essa vida espiritual, a vida eterna, sem Jesus Cristo. E a fé, ela nos diz isto. Então, olhar para Cristo, olhar para Ele com fé, crendo que só Ele pode salvar você, só Ele pode livrar você do efeito do domínio do pecado. E ele diz assim, importa que o Filho do Homem seja levantado. Cristo foi levantado na cruz do Calvário. Ele subiu aquela cruz do Calvário por mim e por você, porque ele via que todos nós estávamos contaminados, ele viu isso. E ele veio com essa finalidade,
para morrer em nosso lugar. Ele teria que morrer e ressuscitar. Então ele subiu aquela cruz. Ele diz no versículo 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então veja bem, como assim, lá no Velho Testamento, só morreria aquele que não olhasse para a serpente. Ele está dizendo também, para que todo aquele que nele crê. Então veja que é só o que nele crê. É somente aquele que crê na obra redentora de Cristo, como suficiente para salvar você, salvar o pecador, destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, somente Ele pode fazer isso. Paulo, ele diz em Efésios 2,8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé verdadeira é uma fé firme em Cristo Jesus, confiando totalmente que só Ele pode redimir, regenerar, transformar o homem em uma nova criatura. Então é somente aquele que crê. Então é obediência e fé. Você obedece, vai a Ele, crendo que Ele é o Filho de Deus que veio salvar. E o versículo 16, João ele diz que ele vai revelar que isso é um amor de Deus. Esse resultado de Cristo ter se levantado na cruz do Calvário, ter subido aquela cruz do Calvário, é um amor do Pai. Que na mesma proporção do amor do Pai, Cristo também, Ele nos amou. E Ele diz que Deus deu o seu único Filho para que Ele viesse e anulasse todo o efeito do pecado e desse então salvação. Ele diz, para que todo que nele crê, então não vai perecer, não perece, não vai sofrer o castigo eterno, não vai sofrer a segunda morte, não vai viver eternamente separado de Deus. Então ele diz, todo aquele, é fé, confiança. A salvação é fé na obra redentora de Jesus Cristo. A salvação é uma entrega total do homem a Deus, é render-se a Ele, é reconhecer que não tem nada para salvar-se a si mesmo, e que somente Jesus tem esses recursos, porque Ele preencheu todas as exigências da justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele diz, mas tem a vida eterna, e a vida eterna, ela é Jesus Cristo. A vida eterna é o Filho de Deus. Ele é eterno, teve princípio nem fim. Então, aqueles que se entregam a Ele, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de sua vida, crendo que Ele pode então transformar a sua vida e fazê-lo um cidadão do céu, livrar você do domínio do pecado, porque Ele te livra da esfera do pecado, do domínio da velha natureza, da carne, e te coloca agora sob o domínio do Espírito Santo, no caminho do Senhor, para que você viva uma vida de acordo com a vontade dEle, ter um relacionamento íntimo com Deus. Só assim você pode escapar do juízo vindouro. Só assim você pode livrar-se da morte eterna. Só assim você pode livrar-se do efeito do pecado da sua vida, desse domínio, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu convido a você a entregar a sua vida, para você que ainda não é um crente salvo em Jesus Cristo, você obedeça e creia que Jesus Cristo, Ele pode te salvar. E faça essa entrega total da sua vida a Ele. Confesse a Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Para você, meu irmão, que está desviado dos caminhos do Senhor, que outrora você veio servir, você serviu ao Senhor, mas hoje não está, volta para esse caminho do Senhor. Volta enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Para você que está desanimado, lembre-se bem, levante-se, erga a cabeça, porque Jesus está vivo. Ele morreu por mim e por você e nos dá vitória. Em Cristo nós somos vitoriosos. Só com Cristo que você tem vitória, sem Ele você não tem vitória. Amém. Querido Pai, a Tua palavra agora ela foi dita. Senhor, o resultado vem de Ti. Abençoa cada pessoa que tem ouvido a Tua palavra e os que ainda hão de ouvir. Que ouçam, se arrependam seus pecados e encontrem salvação em Cristo Jesus. Salva a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.